vou falar muito pouco do jogo, muito pouco. Eu acho que, apesar de tudo que foi feito, aliás, se tinha que sair um vencedor dessa partida, deveria ter sido o Vasco. Mas eu quero deixar muito claro, posição já externada, e que eu tenho que deixar aqui o meu protesto. A Rede Globo de televisão e as suas afiliadas, Sport TV, fez uma matéria tendenciosa, maliciosa. Pediram para ter uma entrevista comigo. Eu sou contra entrevistas gravadas. E pensaram o que interessava e colocaram determinadas colocações que são minhas, realmente, mas no contexto. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, o grande interessado e o maior interessado em que todos os episódios que ocorreram naquele jogo sempre foi o Vasco. O Vasco foi o primeiro a entrar na delegacia de polícia, pedindo que se abrisse inquérito, apresentando queixa-crime, se colocou inteiramente à disposição das autoridades para que o que fosse necessário. E o que aconteceu? O que aconteceu, na verdade, é que uma atuação abusiva, temerária, excessiva, por parte da Polícia Militar, que foi a grande responsável por tudo que aconteceu, não foi levado em consideração. Uma série de coisas que me foram colocadas e me foram questionadas e que eu não deixei nenhuma sem resposta, eu disse bem claro, tudo que foi desta matéria da Globo, ela foi no sentido, são tudo ilações, absolutamente nada comprovado. Então e na véspera de um julgamento por parte do tribunal, querendo imputar toda a culpa do que aconteceu ao Vasco, que é o menor culpado. O Vasco tinha interesse naquilo que aconteceu, o Vasco tinha interesse em estar jogando o jogo como jogou hoje, sem um torcedor? Claro que não. O Vasco insuflou alguma vez essa situação? O Vasco permitiu alguma vez esse tipo de coisa? Não. Tudo absolutamente provado e comprovado. Ninguém teve o interesse de ver efetivamente se as coisas têm prova ou não. O que o Vasco quer é que essas coisas sejam todas devidamente esclarecidas. E, repito, se colocou, desde o primeiro momento, à disposição das autoridades para que se apurasse os verdadeiros culpados e os culpados que fossem punidos. Eu tinha que dizer, tinha que colocar isso aqui. Nós vamos ter um julgamento segunda-feira. Criar-se uma atmosfera de que o Vasco e a direção do Vasco é que seria culpada
eu teria, de uma certa forma, estimulado aquilo que aconteceu? Isso não precisa ter inteligência mediana, não, para ver que o Vasco não tinha interesse nenhum naquilo que aconteceu. Se o Vasco tivesse colocado, não, isso aqui não, nós não queremos que se apure, não. Desde o primeiro momento, o Vasco pediu e continua pedindo que as coisas sejam apuradas e que se chegue a um final comprovado de quem tem culpa e quem não tem culpa. Reafirmo, a atuação da PM foi abusiva, temerária, excessiva, e digo mais, negligente, demonstrou incompetência. Eu disse na matéria da Globo, e agora vou dizer para vocês todos, que estranhava muito que o JEP, especificamente o JEP, que é o grupamento que cuida dos estádios, ele faça relatório e não tenha um relatório de acontecimentos que tenham ocorrido na Ilha do Urubu. Por quê? Porque é tratamento diferenciado? Ou porque tem componentes do JEP que prestam serviços externos ao Flamengo? Eu disse isso. Isso não sai. Porque eu só disse isso porque o repórter da Globo me perguntou que a PM disse isso. Que a PM é que passou as informações. Eu disse. Como disse também, eu não quero entrar no mérito todo, mas eu disse também, a PM identificou um fulano que não podia estar no estádio. Ah, ela identificou? Por que não prendeu? Por que não prendeu? Por que que o Vasco é que é obrigado a saber que fulano não pode estar no estádio? Se o Vasco não recebeu nenhuma comunicação, todas as comunicações que o Vasco recebeu que fulano não podia comparecer no estádio, são afixadas e colocadas para que esses indivíduos sejam impedidos de entrar no estádio. Porque, na verdade, eu não quero... Não adianta nem eu falar do prejuízo que foi causado ao Vasco no jogo de hoje. O jogo de hoje era para nós termos um estádio lotado, com a sua torcida, mas, mais uma vez, o Vasco demonstrou que, com tudo isso, ele vai superando e supera os obstáculos. Eu acho que não entenderam ainda, muitos não entenderam, que o Vasco representa e vai continuar desta forma. O Vasco representa resistência. O Vasco representa resistência a que as coisas sejam feitas de acordo com interesses outros. E o Vasco vai continuar resistindo. Agora, se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer. Boa noite. Qual é a sensação de jogar um jogo oficial de campeonato, ainda mais um campeonato brasileiro, mandando um jogo sem torcida, não ter ninguém nas arquibancadas? A pior possível.
A pior possível. Eu não entendo futebol sem torcedor. Não entendo. Futebol sem torcedor é como se fosse um treino fechado. A pior possível. Algo mais? Tem aqui, presidente. Eu conversando com o Euriquinho, ele disse que o Vasco já identificou alguns torcedores que estavam pendurados naquele alambrado. Um é um soldado do Exército. O que matou o torcedor a 1 quilômetro de São Januário seria um PM também. O que o senhor pode falar? O senhor vai levar tudo isso amanhã para o tribunal? Não, isso tudo está lá demonstrado e vai ser demonstrado. O Vasco é que teve que identificar. Uma coisa que era e que seria obrigação da polícia de identificar, não teve. Eles não procuraram identificar. Polícia que trata de jogos, PM, JEP, especificamente, não cuidaram. Agora, por exemplo, já que se perguntou, eu vou responder. A matéria que foi ao ar hoje diz que entraram pelo portão 9. Como é que ele pode dizer que entrou pelo portão 9? Como é que ele pode dizer que aí morreu? Ele não teve o cuidado de dizer que esse que morreu a 4 quadras do estádio do Vasco. E um PM que atirou. Botaram as imagens do PM saindo com arma na mão? Para cima. Essa que você está falando. Porque a outra é muito pior. Foi divulgado, não sou eu que estou dizendo, foi divulgado e comprovado, que um PM do JEP, dentro do gramado, atirava bombas de gás lacrimogêneo indiscriminadamente para o meio do torcedor, e depois se vangloriou que estava mandando, e que mandou, e que era para mandar muita coisa em cima e no chiqueirão. E ainda teve a coragem, e para isso eles têm coragem, e de botar a camisa do Flamengo. E divulgar isso. A PM já tomou conhecimento. Divulgou alguma coisa a respeito? Em relação a esse policial? Não. O Vasco procurou, com as imagens que tem, identificar todos aqueles que conseguiu, evidentemente, identificar. Identificou. Um deles era, você falou, era soldado do Exército, está identificado, foi colocado. Tudo isso está sendo apresentado. Como foi apresentado, antes, já que você abordou, quem pediu para fazer a revista foi a PM. Não foi o Vasco. Está na ata do jogo, na federação, que a PM diz que não tinha contingente necessário e que então pedia que se contratasse stewards para se fazer a revista com a supervisão da PM. O Vasco não fez absolutamente nada que não fosse dentro daquilo que tinha sido previamente estipulado. O Vasco não. Sobre problema de torcedores, de Força Jovem e etc., a matéria que fez, que o Vasco contrata torcedor de Força Jovem, etc. Está de brincadeira. O Vasco tem 630 funcionários. E eu não discrimino como não podia discriminar se eles são evangélicos, se eles são do PT, se eles são o quê? Eu não tenho essa discriminação.
Assim como não tem discriminação para saber se ele é da torcida tal ou da torcida tal. Porque o Vasco tem 16 torcidas organizadas. Algumas com mais de 50 anos. Agora, se eventualmente tem alguém que é componente dessa torcida Força Jovem e foi contratado pelo Vasco, inclusive aquilo que botaram a manchete e tal, que tinha, o Rodrigo é funcionário do Vasco há 3 anos. 3 anos. Ao mesmo tempo, agora já me estendendo, ao mesmo tempo o Vasco entrou e botou, desde o jogo anterior, o que estava acontecendo de fora para dentro. De fora para dentro. O que estava vindo era de fora para dentro. Comunicou o GCRIM, registrou na delegacia, tem queixa-crime de incentivo à violência. Queixa-crime, está tudo. Fez isso tudo antes, não fez depois do acontecimento. Fez. Agora atribuir a culpa ao Vasco? Não. Presidente, aqui. Eu queria saber qual foi o prejuízo financeiro do Vasco para mandar o jogo aqui no Newton Santos hoje e também o que o senhor espera, o resultado que você espera do julgamento de amanhã. É o prejuízo financeiro, se você... por alto, foi mais de R$1 milhão. Por alto. Porque você leva em conta o que você deixa de arrecadar e aquilo que você teve que gastar. Então, foi mais de R$1 milhão. Mas o prejuízo financeiro, nesse ponto, ele é até secundário. O prejuízo que o Vasco teve foi muito maior do que esse. Então, o prejuízo, se você levar em consideração o prejuízo de ordem técnica, esse aí você não tem como calcular o prejuízo que o Vasco teve. O fato de ter jogado, porque o Vasco recebeu uma dupla punição. Dupla. O Vasco perdeu o mando de campo e teve que jogar com o portão fechado. E por que ele teve que jogar com o portão fechado? Porque a CBF tinha determinado com portões fechados. E a PM disse com a maior tranquilidade que não podia dar segurança no entorno de São Januário. Aonde é que ela pode dar segurança? Aí ela dá segurança aqui no entorno do Engenhão? E quando mataram um com espeto e etc., aí ela pode dar segurança? E no entorno de São Januário não pode dar segurança? Isso foi retaliação clara da PM ao Vasco, que causou esse prejuízo. Agora, o julgamento, o Vasco vai apresentar os vídeos, as provas de tudo que o Vasco fez, em relação ao plano de ação de jogo. O Vasco cumpriu todas as normas, vai apresentar todos os laudos, que o Vasco tem todos os laudos, vai apresentar, e vai depender, evidentemente, do julgamento dos auditores. Mas eu espero que eles entendam bem o Vasco. Eu não espero que o Vasco, nem quero que o Vasco, nem vou pleitear que o Vasco seja absolvido, mas que o Vasco não seja penalizado da forma como, nessa matéria da Globo, diz que o Vasco tem que ser penalizado por 25 jogos. Aí não é por aí, né? Presidente, sobre o julgamento de amanhã, você está dizendo não pede que o Vasco seja absolvido. Em caso de alguma punição por perda de mando de campo, o que o Vasco está pensando para mandar suas partidas, no sentido de não ter nenhuma perda técnica, já que vem tendo bons resultados jogando em casa? O que vocês pensam em caso o Vasco perca alguns mandos de campo? E só para ficar claro,
O clube não tem acesso à relação de jogadores, de torcedores que estão proibidos de entrar no estádio, é isso? Como é que é? Para ficar claro pelo que o senhor falou, o Vasco não tem acesso à lista de torcedores impedidos de entrar no estádio? Não tem essa lista? Claro que não. Claro que não. Eu não recebi lista nenhuma. E não tem isso. E não tem isso. Na realidade, isso não existe. Isso não existe. O que existe, na verdade, o que existe é uma punição a uma torcida, a Força Jovem e a outras, que impede que os seus integrantes, eles vão a um jogo identificados. Impede que se use bandeira, que se use instrumentos e que eles sejam identificados. Isso é o que tem. Isso é o que você tem conhecimento. Isso é, por exemplo, o que eu tenho conhecimento. De aqueles que foram devidamente identificados e punidos de não poder estar no estádio, isso é uma outra. Isso a polícia sabe todos. Os que participaram de uma série de coisas, ela sabe. E a punição que existe para esses que não podem ir ao estádio, e que existe em termos da justiça, eles são obrigados a comparecer à delegacia no dia de jogo. E se a PM, que conhece eles todos, identifica eles todos, por que não prende? Então, eu nunca recebi lista nenhuma. O que o Vasco recebe, por exemplo, recebe uma determinação vinda da justiça que fulano foi impedido de estar no estádio. Afixa, manda fixar na entrada, esse torcedor não pode entrar. O Vasco não tem, não existe essa lista, não existe a lista. Por isso que eu digo que a matéria é maledicente, a matéria não procurou, na verdade, ter a informação concreta. A prova disso é só apresentar a lista. O TJD divulgou o quê? Um ranking de torcedores proibidos de frequentar o estádio, e seriam 55, inclusive a torcida que tem mais torcedores seria a Força Jovem com 55. Essa lista não chegou para o clube. Não, esse não precisa chegar a lista para o Vasco. Esse é o que eu disse, é que participaram de algum incidente e foram punidos de frequentar os jogos de futebol. E a punição para frequentar os jogos de futebol, eles são obrigados a comparecer à delegacia. Só isso. E a polícia que sabe disso. E a polícia que tem que verificar isso. Presidente, o Ministério Público, no início do ano, sugeriu aos clubes do Rio, enfim, para implementar o sistema de biometria. Mas os 4 clubes do Rio, mais a CBF, mais a Federação, enfim, foram contra e conseguiram uma liminar. O que o senhor acha a respeito disso? Por que o Vasco, como os outros clubes? O que eu acho é simples. Eu acho que tem que ter todas as medidas que sejam boas para o futebol, elas são úteis. Agora, precisam saber se elas podem ser aplicadas. Eu quero saber como é que se aplica esse sistema de biometria, como é que se aplica. E se ela se aplica só nos estádios do Rio de Janeiro ou nos estádios de todo o Brasil? E que pela biometria, só vou te dar esse exemplo. Eu vou assistir o jogo fora do Rio. Eu tenho aqui, eu estou com certeza identificado, se identifica, e eu vou jogar fora do Rio. E aí lá eu tenho a minha identificação. Isso é coisa que só pode ser feita, e você sabe disso. Quem pode identificar biometria é um sistema digital. Então, na prática, eu acho muito bom, eu quero saber como funciona na prática. Eu não sou contra a biometria. Aliás, eu não sou contra a nada que venha a beneficiar. Mas determinadas medidas só vêm cada vez mais dificultar que o torcedor
possa comparecer no estádio. A minha resposta, e para finalizar, a minha resposta é a seguinte. O Vasco teve uma vitória em Salvador. Eu pergunto para você, se o jogo é em São Januário, que público teríamos? Ah, grande. Pois é. Então é isso. Eles tiraram isso do torcedor. Não foi o Vasco que tirou. Eles tiraram isso do torcedor. E quem? Maior responsável por isso? JEP da PM. Obrigado.